Reportagem do dia. Atenção, atenção. É uma denúncia exclusiva no Balanço Geral. Imagens de câmeras de segurança de uma escola flagraram um professor ameaçando com um cinto um aluno de 12 anos. Um aluno com autismo. Olha a imagem. Dá para ver o menino acuado pelo professor que parece gritar com ele. Na frente do estudante tem um outro profissional que é aquele auxiliar contratado exclusivamente para acompanhar o aluno em sala de aula. Mas ele não defende o garoto. A Patrícia, mãe do estudante, tinha conseguido na justiça esse profissional que é o auxiliar ali para dar apoio ao filho nas aulas. Ela acreditava que o Enzo estava seguro no colégio que fica em Parelheiros, Zona Sul de São Paulo. Mas não foi o que aconteceu. Veja comigo a reportagem completa. Ele está com o cinto nas mãos. O aluno aparece sentado diante de 3 pessoas. O homem de azul é o professor auxiliar do garoto. A mulher de colete azul é a cuidadora. Mas o que chama a atenção é o comportamento deste homem de moletom claro. Ele também é professor. Está muito irritado com o menino. Veja, ele está com um cinto na mão. O homem fala bem perto do rosto da criança. Parece ameaçar o garoto, que está visivelmente acuado. O professor quase esfrega o cinto no rosto dele. Pouco depois, os colegas do aluno entram na sala. O homem se afasta um pouco, mas logo volta a intimidar o menino com o cinto. Mais uma vez, ele aparenta ameaçar o estudante. Em seguida, vai embora. Enquanto isso, uma outra professora entra e pede para que os alunos deixem a sala. Aos poucos, os estudantes saem. O menino enxuga as lágrimas. O professor auxiliar leva as mãos à cabeça. A cuidadora senta perto do garoto. Eles conversam. A professora volta e fecha a porta. O adolescente baixa a cabeça por um instante, levanta de novo e fica ali ouvindo os 2 professores. O garoto que aparece nas imagens é filho da Patrícia. Ele tem 12 anos. O menino tem autismo e alguns transtornos que o deixam com um comportamento agitado e hiperativo. No dia em que tudo isso aconteceu, Patrícia estranhou o comportamento do filho na hora em que foi buscá-lo na escola. Estava muito diferente, estava sem voz, nervoso, assim, pálido, não falava coisa com coisa, estava muito confuso. Patrícia procurou o professor auxiliar e perguntou se aconteceu algo com o filho. Ela disse que o professor respondeu que o dia tinha sido normal. Eu peguei ele na mão do professor e ele disse pra mim que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada quando eu questionei ele. E depois o Enzo, com o tempo, ele foi me relatando algumas coisas, né, meio confuso. E no dia seguinte, uma mãe de uma outra aluna que tinha visto a cena, né, aquelas palavras pesadas, contou para os pais e então essa mãe me ligou, denunciando anonimamente. Aí eu procurei a ajuda do Conselho Tutelar, né, para ir comigo à escola. Este caso aconteceu no dia 14 de junho, nesta escola estadual. Nos últimos 3 meses, a mãe do Enzo vinha tentando ter acesso às imagens de câmeras de segurança, mas não conseguia. Patrícia recebeu o vídeo somente esta semana. Uma pessoa que preferiu não se identificar enviou o arquivo para ela por e-mail. E se antes Patrícia contava apenas com o que foi dito por um estudante que testemunhou parte da cena, agora ela tem a prova principal de tudo o que o filho dela passou naquele dia. Patrícia conta que o filho tinha problemas de comportamento na escola. Ela era chamada com frequência por conta de algumas crises do menino. Mas no dia em que o professor usou um cinto para ameaçá-lo, ninguém na escola explicou o que o garoto tinha feito. A gente deixa uma criança na escola para estudar, né? Para ser acolhido, para ser recebido, no caso dele, né? E dessa forma é inaceitável. Eu fiquei revoltada. No boletim de ocorrência, o professor Luiz Carlos Reis aparece como investigado por ameaça e injúria. A injúria é quando se ofende a honra e a dignidade de alguém. Como isso aconteceu com um garoto de apenas 12 anos, o caso também é tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como o ato de submeter a vítima a vexame. Patrícia soube que o professor deixou de trabalhar na escola e ainda tinha esperança do filho voltar a estudar no colégio. Entrei em contato com a conselheira tutelar e ela me informou que o professor já tinha sido exonerado, que ela tinha entrado em contato com a diretoria de ensino, né? E para mim ficar despreocupada que o professor não iria mais estar na escola. Diante disso, eu até tentei levar o Enzo novamente para a escola umas 2 vezes, só que ele se recusava a entrar na escola, né? Devido ao trauma que ele ficou. Enzo segue sem estudar, apesar de estar matriculado no 6º ano. Eles citaram essa questão, né, de transferência, e eu escolhi uma escola da prefeitura aqui em Parelheiros, né, e fiz a intenção de transferência para lá.
E a conselheira tutelar ficou de me ajudar nesse caso, só que até então, nada, né? Patrícia cuida sozinha do filho. A empregada doméstica teve de deixar o serviço para se dedicar exclusivamente ao garoto. No começo do ano, inclusive, ela chegou a acompanhar o filho nas aulas até que ele se acostumasse a ficar na sala sem a presença dela. Por enquanto, eles vivem apenas com a pensão alimentícia do pai do Enzo. Está cada vez mais difícil pagar o aluguel da casa onde moram e o convênio do garoto. Tá bem complicado, né? Porque a gente ficou sem recurso pra tudo, né? Isso ficou bem complicado. E assim, eu fico... A gente tem que escolher se vai comer, se vai pagar o convênio, remédio, tudo, porque é bem complicado. Patrícia não se conforma com o que aconteceu e faz questão de expor toda essa história para que nunca mais isso se repita. Eu desejo justiça, né? Eu tô denunciando para que não aconteça com outras mães. Que outras mães não passam pelo que eu tô passando. O meu filho foi hostilizado, ameaçado dentro da própria escola por pessoas que estavam lá para cuidar dele e foram omissos. Vamos lá, nós vamos comentar esse assunto. Lombardi, chega mais. Quer começar? Quero. Vai. Quero falar o seguinte, esse homem que saiu da escola, mas não pode ficar só sair da escola. Ele tem que ser processado. A escola tem a obrigação de dizer o seguinte, ó, vamos processar, a mãe vai processar e ela tem que ser indenizada, inclusive. Tem muita gente falando assim, Gotino, precisa ver o que o aluno fez. Não importa o que ele tenha feito. E não importa se ele é autista ou não. Mesmo se fosse um menino que não fosse autista, um professor jamais deveria usar um cinto como uma ferramenta, como uma arma para inibir ou ameaçar alguém. Com autismo ou sem autismo. Mas sendo um menino autista, esse professor deveria ter ainda mais cuidado. Por que ele reage dessa maneira? Por que o garoto fez isso? Por que o garoto fez aquilo? Então, faltou aí entendimento, não só do homem que segura o cinto nas mãos, que me recuso a chamá-lo de professor, como as demais pessoas que estavam ali e não fizeram absolutamente nada. Se esse menino fez algo que eles desaprovam, pegue o garoto, conduza até a diretoria e a direção da escola toma uma providência. Advertência? Suspensão? Expulsão? Eu não sei. O que o garoto fez que ele merece essa atitude? Nada justifica. E mesmo se ele não fosse um garoto autista, ele não jamais poderia ser tratado dessa maneira. E se fosse um outro garoto, também não. Também não. Como é que o professor usa uma cinta e fala, vem aqui que eu vou fazer? Não é assim que se trata. Aonde que me dá um livro, aonde que tem um ensino de um método educacional que se usa isso no ano de 2023. Ah, Gotino, eu lembro que na época do meu avô, na época do teu avô, a gente não vai... Entendeu? A professora batia... Não, isso, pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse. Não é assim que funciona. Eles não podem, nenhum deles que aparece na imagem, dizer, ignorar a situação do garoto. Exatamente. Nenhum deles. Um foi contratado exatamente para acompanhar. O professor sabia. E essa mulher que está ali em pé, quem é? Queria saber quem é, precisa saber se... Porque ela não fez nada, assiste passivamente. O Dorival falou, isso aí é beira tortura. Porque o garoto, ele está amedrontado e é um menino que você não pode agir dessa maneira porque você acaba desencadeando reações que... A criança não está preparada para esse tipo de atitude. Não, e modificou a vida. Quem deveria cuidar... Modificou a vida porque ele não volta mais na escola, acabou. A mãe não pode trabalhar. Olha de que todo situação. Mundo. Exato. Em nota, a Secretaria de Educação de São Paulo diz que repudia qualquer forma de incitação à agressão ou ameaça. Segundo eles, o professor que aparece nas imagens será afastado. A conduta dele e dos outros profissionais que estavam na sala de aula está sob investigação. O órgão diz ainda que está à disposição da família do Enzo e que realiza ações de inclusão e conscientização na escola.